remember the first time I saw Andre the Giant. Stephen, let's compare it to the size of my head. Andre the... Thanks, sir. Hey, how about getting your foot off my shoulder? Hey! I don't care. You're saying John Stuckman at 520. Andre the Giant. Por mais que muitos neguem, o ser humano, por instinto, julga as pessoas pela aparência. A beleza abre portas. O comum passa despercebido e o diferente assusta. Supposed to. Hi, Andre. Hey, my good buddy. Vanna, you get me. That's why you paid me for, to keep you out of the tournament, Hogan. Agora imagine viver em um corpo tão fora do padrão, tão desproporcional, que ninguém consegue olhar para você sem sentir medo. J'espère que tu t'en souviendras toute ta vie, parce que la manière que je t'ai étranglé ce soir, c'est de la manière que je vais gagner ma ceinture de champion du monde. André, o gigante, não era apenas grande. Ele era um erro de escala da própria natureza. Um homem que todos admiravam de longe, mas que quase ninguém teve coragem de enxergar de perto. Can our cameraman get a good tight shot of that? Can you believe the difference in the size of Hans? Ele nasceu em 1946, em uma pequena vila rural da França. Um local onde todos se conheciam, onde qualquer novidade virava assunto por semanas. Mas o que ninguém imaginava era que aquele bebê cresceria em uma velocidade que desafiaria até mesmo a imaginação dos médicos. Aos 4 anos, André já parecia ter 7. Aos 10, parecia adulto. E aos 12, ele já media 1,90 m e pesava quase 100 quilos. A aldeia inteira assistiu isso acontecer em tempo real, como um espetáculo involuntário. Ele não era visto como uma criança crescendo, mas como um fenômeno, algo errado acontecendo diante dos olhos deles. E é aqui que a história dele começa a ficar sombria. Porque enquanto outras crianças descobriam o mundo, André estava descobrindo o peso do próprio corpo. Ele não cabia nas carteiras da escola. Não entrava nos bancos de transporte escolar. As professoras não sabiam como lidar com ele. E as outras crianças tinham medo. Aos 12 anos, André já tinha percebido algo que muitos adultos demoraram décadas para entender. O mundo não estava preparado para ele. E talvez nunca estaria. Foi também nesta idade que André descobriu sua condição, acromegalia, um distúrbio da glândula pituitária, que faz o corpo crescer sem controle. Só que naquela época, em uma vila francesa quase perdida no mapa, isso não tinha cura, muito menos tratamento. Significava apenas uma coisa: você vai continuar crescendo e isso vai doer. E doeu. Doeu no corpo, na mente e na alma de uma criança que queria ser normal, mas que já era tratada como atração de circo. Enquanto os outros adolescentes descobriam paixões, amizades, brigas banais e planos para o futuro, André descobria outra coisa: a capacidade de assustar sem querer. Ele não precisava levantar a voz, não precisava ameaçar, bastava existir. Os meninos não queriam ficar perto dele. As meninas o olhavam como se ele fosse uma criatura de um conto folclórico. Os adultos falavam com ele como se fosse mais velho do que realmente era. Aos 14 anos, André já media mais de 2 metros, sem espaço na escola.
Sem amigos e sem perspectivas, André foi trabalhar na fazenda com o pai. E ali, pela primeira vez, algo inesperado aconteceu. Ele começou a descobrir uma força que beirava o inacreditável. Ele carregava fardos que 3 homens juntos não conseguiam levantar. Arrastava troncos imensos como se fossem galhos secos. E trabalhava horas seguidas sem descanso, porque ele simplesmente não se sentia cansado. E em silêncio, André começou a aceitar que talvez o destino dele fosse trabalhar, comer, dormir e causar espanto até morrer. Só que o mundo ainda não havia terminado de moldar este gigante. Com cerca de 2 metros e 8 centímetros e mais de 120 quilos, ele não passava por portas normais sem se curvar. Mas foi justamente essa desproporção que chamou a atenção de um homem, um promotor de luta livre. O encontro parece ficção, mas aconteceu assim. Um amigo da família, impressionado com a força absurda do garoto, comentou sobre ele para esse promotor. O homem não acreditou, disse que era exagero do interior, até que viu André pessoalmente. Naquele instante ele entendeu 2 coisas. Aquele garoto era um fenômeno que o mundo pagaria para ver. Se ele não aproveitasse, alguém faria isso antes. André foi levado para Paris para tentar a vida nos ringues, e ali, pela primeira vez, experimentou algo que nunca tinha sentido: a admiração unânime. Quando o viram entrar no ginásio, o silêncio tomou conta do lugar. Os espectadores prenderam a respiração. Ninguém precisava saber o nome dele. Bastava olhar para entender que estavam diante de algo que ultrapassava todo o resto. E André, que passou a infância toda tentando não assustar ninguém, percebeu que naquele mundo, o medo que causava era exatamente o que as pessoas queriam ver. No ringue, ser grande era uma vantagem. Ser assustador era lucrativo. E ser forte era útil. Mas havia um detalhe: quanto mais famoso ele ficava, mais solitário ele se tornava. Nenhum lutador queria sair com ele. André não cabia em restaurantes, não cabia em carros, não cabia em nada. Quando André chegou à América, já não era mais um lutador promissor. Era um evento ambulante. As arenas lotavam antes mesmo da luta começar. Crianças choravam só de vê-lo. Homens adultos tremiam ao apertar sua mão. No auge, André chegava a ganhar mais de $5.000 por luta. Cifras absurdas para a época. Cada centímetro de fama correspondia a 1 centímetro de dor. A equação era perfeita e cruel. Quanto mais ele crescia como lenda, mais diminuía como pessoa. André acordava com dores constantes. Os joelhos já não respondiam como antes. A coluna parecia ceder a cada passo. Nenhum médico conseguia acompanhar a velocidade com que o seu corpo se quebrava. A acromegalia avançava, e a cada centímetro extra significava mais pressão, mais peso e mais desgaste. What does God give me? Cidade após cidade. A luta livre exigia que ele se mantivesse como símbolo de força, mesmo quando já não conseguia ficar em pé sem apoio. Ele usava cintas especiais, botas modificadas e bandagens escondidas sobre o figurino. Tudo para sustentar um corpo que já não se sustentava por si mesmo. Durante as viagens, ele consumia garrafas inteiras antes mesmo de chegar ao hotel. Em dias de dor intensa, que eram frequentes, ele bebia o triplo. Quando precisava dormir em camas inadequadas para o seu tamanho, bebia até apagar. E nas noites após longas turnês, ele apenas encerrava tudo com dezenas de litros de álcool, sem alterar o tom de voz. Os números impressionam qualquer pessoa comum. 80 cervejas, 100 e até 156 na noite mais famosa. A morte de André não foi surpresa. Seu corpo já estava em colapso há anos, e ele sabia disso.
Em janeiro de 1993, André viajou para a França por 2 motivos: participar do funeral do pai e logo depois visitar o restaurante da família. Era uma viagem curta, planejada em silêncio. Ele se hospedou sozinho em um quarto de hotel em Paris, sem seguranças, sem amigos e sem ninguém da luta livre ao redor. Na noite do dia 26, ele subiu para o quarto, não pediu serviço, não fez ligações e não deixou bilhetes. Apenas entrou e descansou. Na manhã seguinte, a equipe do hotel encontrou o corpo, caído na cama sem sinais de luta. A causa oficial foi insuficiência cardíaca congestiva. O coração simplesmente parou. André morreu aos 46 anos. Imediatamente, o mundo reagiu. A imprensa tratou como tragédia. A morte não o surpreendeu, apenas concluiu um caminho que já estava traçado desde o nascimento. O corpo que o transformou em mito foi o mesmo que determinou seu fim, e André sabia disso muito antes de todos os outros. Different emergencies, changing my currencies. What you want from me? I got cash flowing overseas, buying my clothes and